Escolher entre Tesouro Direto e CDB pode sim determinar o sucesso da sua reserva de emergência ou até mesmo o crescimento do seu patrimônio. Nesse vídeo eu vou te mostrar exemplos reais, casos práticos para você poder tomar a melhor decisão se é investir no CDB ou se é investir no Tesouro Direto. Fica até o final porque eu vou te mostrar uma estratégia que não vai comprometer o seu risco e pode aumentar e muito a sua rentabilidade. Eu sou o Vitor, sou especialista em investimentos e planejador financeiro certificado. Meu objetivo aqui é simplificar o mercado de investimentos para você, para que você possa investir e construir patrimônio de acordo com seus sonhos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o objetivo do investimento. Se você quer construir a sua reserva de emergência, a sua prioridade é a liquidez e a segurança, ou seja, o risco baixo. Quando a gente monta uma reserva de emergência, a gente precisa prezar não só por esses dois fatores, como também por uma rentabilidade que seja compatível. Quando eu falo compatível, o que eu quero dizer? A gente não pode usar a poupança para ser a reserva de emergência, porque a gente sabe que a poupança é um investimento que é arcaico, que não funciona bem mais, porque ele entrega uma rentabilidade abaixo do que o mercado te entrega. Então, quando você monta a sua reserva, você precisa de um dinheiro de fácil acesso, de liquidez alta, de risco baixo e de rentabilidade pelo menos compatível com o mercado. Agora, se o seu objetivo é maximizar o seu retorno, a gente tem outras estratégias e outros produtos de investimento disponíveis. O Tesouro Selic é excelente para reserva de emergência. Por quê? Nesses três critérios ele passa com folga. Ele tem uma rentabilidade compatível com o mínimo que o mercado oferece e melhor do que a poupança. Ele tem um risco baixo, risco quase que parecido com o da poupança e até dependendo do caso mais baixo do que a poupança, porque o emissor é o governo federal. E ele tem uma liquidez muito alta. Se você precisar acessar o seu dinheiro, você consegue acessar no mesmo dia ou em até um dia útil. Já os CDBs, eles podem oferecer uma rentabilidade um pouco mais alta, um risco, dependendo do banco, um pouco mais alto e dependendo do caso também uma liquidez, ou seja, uma velocidade para você acessar o dinheiro um pouco menor. Sobre o CDB, o que é muito importante você saber? Existem vários bancos no mercado. Existem bancos grandes, bancos médios e bancos pequenos. Bancos grandes possuem risco mais baixo. Bancos médios podem ter o risco um pouco mais alto e bancos pequenos um risco ainda maior. Então, quando você compra um CDB, que é um produto emitido por um banco, você está emprestando dinheiro para esse banco. Você precisa saber qual é a saúde financeira desse banco para que você diminua os riscos de tomar algum calote do banco não te pagar com esse investimento que você fez. Além disso, o que você precisa saber? Quando você for aplicar num CDB, provavelmente para sua reserva de emergência, vamos pegar esse exemplo aqui, ele precisa ter pelo menos 100% do CDI de rendimento. O que é esse famoso 100% do CDI? O CDI nada mais é do que o Certificado de Depósito Interbancário. Os bancos, no fim do dia, precisam fechar com o caixa igual. Então vamos imaginar que eu sou o dono do Itaú e você que está assistindo esse vídeo aqui é o dono do Bradesco, para ficar mais fácil aqui. Se no final do dia eu tô com um caixa de 8 milhões de reais, um dinheiro lá, e você tá com um caixa de 10 milhões, a gente tem que fechar o dia com esse mesmo valor. Então o que vai acontecer? Você vai me emprestar 1 milhão de reais para eu fechar com 9 milhões e você com 9 milhões. Muitas vezes esse empréstimo é um empréstimo só da noite para o dia. No outro dia eu já te compenso e te pago o valor que você me emprestou acrescido de juros. Esses juros é os juros DI, que é os juros do depósito interbancário. Então, por você me emprestar esse recurso a essa taxa DI, que é uma taxa básica que entre eu e você, nós somos banqueiros, a gente pratica uma taxa justa, a gente emite, no caso você, emite um certificado de depósito interbancário. Então, essa taxa DI, ou CDI, é o certificado que os bancos emitem para fazer operações entre si e é uma taxa básica de juros da economia. Portanto, quando eu falo que o investimento rende 100% do CDI, significa que se a taxa DI está em 10% ao ano, esse investimento vai render 10% ao ano. Quando você for aplicar num CDB, principalmente para fazer a sua reserva de emergência, de liquidez diária, aplique num CDB que renda pelo menos 100% do CDI, beleza? E tem um adendo que é o seguinte, ainda para ser a reserva, o CDB tem que ser de preferência de banco grande. Então não inventa moda, não faça a reserva, por exemplo, se você quiser investir no CDB ao invés do Tesouro Selic, 100% do CDI, liquidez diária e de preferência de grandes bancos, os 5 maiores bancos do nosso país. Tá fazendo sentido esse vídeo? Se inscreve no canal e deixa o like para eu entender que a gente está conseguindo aqui agregar no seu conhecimento e trazer informação super clara e super completa para você investir bem. Agora eu quero fazer uma comparação detalhada para você poder ver a eficiência de um CDB contra um Tesouro Selic. Vamos comparar na prática? Se você tivesse investido 36 mil reais no Tesouro Selic e 36 mil reais em um CDB que rende 110% do CDI nos últimos 2 anos, qual teria sido o seu resultado? Vou te mostrar
mostrar agora. Eu uso a ferramenta 2Invest, é uma ferramenta que ela tem aí a versão paga, porém na versão gratuita você tem alguns acessos em que já é possível você analisar bastante coisa. Eu coloquei aqui um CDB de 110% do CDI e um Tesouro Selic. Nos últimos 2 anos, a gente considera que a partir de agosto de 22, se você tivesse investido R$36 mil no CDB, você teria R$46 mil de retorno aproximadamente, contra 45.700 no caso do Tesouro Selic. O que você precisa saber? Pode ser que esse CDB seja de um banco pequeno e por isso tem um risco mais alto, ou pode ser também que esse CDB de 110% do CDI seja para um prazo para você deixar o dinheiro travado pelo menos 1 ano ou 2 anos, enquanto o Tesouro Selic é de liquidez diária. O que é importante, mais uma vez, para reserva de emergência, talvez esse CDB com essas características não é a melhor opção. Agora, se você já formou a reserva de emergência, que é diversificar o seu recurso, pode ser muito interessante você adicionar um investimento como esse para justamente melhorar a sua rentabilidade sem aumentar tanto o risco. Uma estratégia que muitos não consideram é o que eu chamo de estratégia avançada. Você pode diversificar a sua carteira tendo esses dois produtos. Por quê? Você combina o melhor dos dois mundos. Você tem um CDB que rende 110% do CDI e tem uma rentabilidade, como eu falei, um pouco melhor, e tem também um Tesouro Selic para te dar liquidez diária caso você precise acessar alguma oportunidade. Ponto que é muito importante também você saber nesse vídeo é que todo investimento que tem um rendimento acima de 100% do CDI vai embutir um risco maior. 100% do CDI é como se fosse a linha de corte. Então, se o investimento rende 110, ou ele tem um risco mais alto, ou o seu dinheiro fica travado por um tempo maior. Então, para você maximizar a sua rentabilidade, você pode ter o seu Tesouro Selic, você pode ter um CDB de um grande banco, você pode ter CDBs de pequenos bancos que vão trazer um pouco mais de risco, porém um pouco mais de rentabilidade. Eu vou te mostrar como que você pode aproveitar na sua corretora as opções de CDBs e outros produtos disponíveis para ter uma rentabilidade um pouco melhor. Eu estou aqui no BTG Pactual, que é a minha corretora. Você pode olhar em qualquer corretora de investimento. Estou mostrando aqui o exemplo da corretora que eu uso, ok? Aqui a gente tem os produtos em destaque. Então, por exemplo, essa LCI é uma LCI de um banco, chamado Banco de Brasília, e tem uma rentabilidade aí de 93% do CDI. Vamos lembrar que essa LCI é isenta de imposto. Quando a gente colocar o imposto nela, considerando como CDB, ela vai ter um retorno acima de 100% do CDI. Só que o prazo dela é para 12 meses. Então, se você tem objetivos, por exemplo, de 1 ano para que eles possam acontecer, você pode considerar esse tipo de investimento para ter uma rentabilidade um pouco melhor, porém, deixando o dinheiro também mais travado. Aqui a gente tem as diversas opções para cada tipo de prazo. Então, eu tenho os CDBs aqui do Banco Voiter, Perfisa, Digimais, Daicoval, C6 Consignado, Rodobens, vários bancos disponíveis para que você possa aí tomar a sua decisão. E aqui a gente também tem o prazo. Então, se você quer um CDB que vence em 2029, você vai ter um retorno um pouco melhor. Agora, se você quer um CDB que vence, por exemplo, daqui a 32 dias, ele vai ter um retorno menor. Portanto, é importante você entender muito de maneira clara quais são os seus objetivos de vida e escolher os produtos, deixando talvez uma parte do seu recurso travado por conta desse objetivo. Outra parte você pode deixar em liquidez para te ajudar nesse processo. Então a dica que fica aqui é: abra sua corretora, analise a parte de renda fixa para você ver as opções disponíveis de CDBs, de LCIs, LCAs, rendas fixas, para você maximizar o seu retorno junto com o Tesouro Selic, por exemplo, que é um excelente investimento e que tem um risco bem controlado. E tem uma outra questão que é muito importante, que é a seguinte: você viu ali o CDB de um banco X. Você entendeu que faz sentido você fazer essa aplicação. Como que você pode ter uma decisão um pouco mais segura desse CDB? Existe uma forma, eu vou te mostrar agora. Vamos supor que você viu aqui o CDB do Banco Daicoval e que vence em 32 dias. Você viu que é uma estratégia interessante, que é um produto interessante e você quer investir. Como que você pode melhorar a sua análise? Você vai vir aqui no Google e vai digitar Banco Daicoval e vai colocar logo em seguida Banco Data. O que é isso? É uma ferramenta que é disponível para qualquer pessoa que mostra a saúde financeira dos bancos. Então eu vim aqui, coloquei Banco Daicoval, Banco Data, vou entrar aqui nessa informação para poder ver as mais variadas estratégias, os mais variados números e dados deste banco. Então é um banco que ele tem aqui 73 bilhões de ativo total, é um banco que ele tem aqui 45 bilhões de carteira de crédito. Ele, nos últimos 3 anos, gerou lucro. Então parece ser um banco saudável para você poder fazer os seus investimentos. Eu trouxe apenas uma informação ali para você ver no Banco Data. É muito importante que você analise outros pontos para que isso facilite na sua estratégia de escolha dos produtos. Em resumo, se você quer segurança, você pode utilizar o Tesouro Selic ou CDBs de grandes bancos que têm pelo menos 100% do CDI de rendimento e liquidez diária. Mas se você quer maximizar os seus ganhos, considere utilizar CDBs de
bancos variados e de prazos variados para isso. Agora que você já aprendeu a diversificar sua carteira com CDBs, tem um vídeo que é muito importante que eu gostaria que você assistisse. Quanto tempo demora para você poder dobrar o seu dinheiro? Se a gente está falando aqui no vídeo sobre estratégias para você maximizar o seu retorno, eu tenho certeza que você gostaria de saber quanto tempo demoraria para fazer com que o seu dinheiro dobrasse. Nesse vídeo que está aqui acima, vou te mostrar como é que você pode fazer essa conta de maneira simples e clara para chegar nesse resultado. Gostou das dicas? Se inscreve no meu canal, já deixa o like. O seu like é muito importante, a sua inscrição é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo de maneira transparente e independente, sempre para te ajudar a investir melhor e não ter sustos no seu planejamento financeiro.